Paramount Pictures não quer saber de Dead Reckoning no próximo Missão Impossível, hein? What I call them? Fun coupons! Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e estamos aqui em mais um vídeo de bilheteria, agora para a gente dar uma olhada nos valores ajustados e aproximados desse final de semana nos Estados Unidos, assim como comentar algumas notícias relacionadas à bilheteria e lançamentos. Mas antes eu pedi para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder notificação dos próximos vídeos. Bom, vamos lá, falando um pouquinho mais sobre o embate de Taylor Swift com o Martin Scorsese. Vejam só, eu duvidei da AMC, no meu vídeo de domingo eu até falei que eu queria esperar os números revisados do final de semana, porque, né, eles tinham inflado bastante no final de semana de estreia, mas para minha surpresa, no segundo final de semana, a AMC conseguiu trazer números ainda maiores, porque o Taylor Swift de Eras Tour, na verdade, fez um valor de 33,21 milhões de dólares. Em segundo lugar, o Assassinos da Lua das Flores também trouxe um pouco mais, com 23,25 milhões. Em terceiro lugar, o Exorcista, o Devoto, também trouxe mais, com 5,70 milhões. Em quarto lugar, Patrulha Canina, um filme super poderoso, também trouxe mais, com 4,42 milhões. Em quinto lugar, o relançamento de O Estranho Mundo de Jack fez um pouco mais, com 4,29 milhões. Em sexto lugar, Os Jogos Mortais 10 fez um pouquinho mais, com 3,60 milhões. Em sétimo lugar, o Resistência também fez mais, com 2,68 milhões. Em oitavo lugar, eu não tinha colocado no vídeo do final de semana porque esses números saíram depois, mas a gente tem o épico de ação Leo Bloody Sweet, que fez 2,139 milhões. Em nono lugar, A Noite das Bruxas fez um pouco mais, com 1,114 milhões. E em décimo lugar, The Blind se manteve com 1,01 milhões. E um fator bem interessante sobre esse final de semana que foi reportado pela IndieWire é que, apesar de eles não trazerem números para corroborar essa hipótese, é essa ideia de que o Assassinos da Lua das Flores vendeu 2 milhões de ingressos entre a bilheteria doméstica dos Estados Unidos e Canadá, o que seria um valor superior ao do Taylor Swift de Eras Tour nesse final de semana. Como que o Eras Tour ficou em primeiro lugar? Justamente porque os ingressos desse concerto da Taylor Swift são mais caros do que o ingresso mediano normal que o pessoal compra nos cinemas, né? Precisaria ver quantos ingressos a Taylor Swift vendeu nesse final de semana, mas é uma estatística muito interessante, né? Isso mostra que, beleza, o Assassinos da Lua das Flores não foi uma grande estreia, não foi um estouro como o Oppenheimer, que abriu com 80 milhões, por exemplo, mas, de novo, para um filme de 3 horas e meia, que é um drama, que tá contando uma história não tão conhecida, eu acho que foi um valor sólido para a estreia do Martin Scorsese e ficamos curiosos para ver como que a Apple vai lidar também com o Napoleão do Ridley Scott, né, que dessa vez não tem a Paramount, mas sim a Sony Pictures para distribuição em cinemas. E dando uma olhadinha aí no top 5 de bilheteria mundial desse final de semana, aqui sim, quem diria, Martin Scorsese saiu vitorioso, já que Assassinos da Lua das Flores fez 44,253 milhões. Em segundo lugar, o Taylor Swift de Eras Tour com 43,709 milhões. Em terceiro lugar, o épico indiano Leo Bloody Sweet com 31,249 milhões. Em quarto lugar, Patrulha Canina, um filme super poderoso com 16,122 milhões. E em quinto lugar, Trolls 3, Sempre Juntos, com 14,323 milhões. A animação da DreamWorks não estreou nos Estados Unidos ainda, chegou em vários outros mercados internacionais, incluindo o Brasil. Comentem aí se alguém assistiu Trolls 3. E antes de falar dos números de segunda-feira, eu queria trazer algumas atualizações e notícias. Primeiramente porque fazia tempo que eu não olhava para os Mercenários 4 da Lionsgate, né? Esse daí que tá prometendo ser uma das grandes bombas de 2023, já que o total dele na bilheteria mundial atualmente é de 32,503 milhões de dólares. Lembrando que o filme aí com Sylvester Stallone e Jason Statham custou mais de 100 milhões para ser produzido. E sobre notícias, tem duas em especial que eu queria comentar aqui. A primeira é o fato de que ontem a Paramount Pictures anunciou que o 8º filme do Missão Impossível com o Tom Cruise vai ser adiado em um ano, né? Ele vai estrear agora em maio de 2025. Isso se dá, obviamente, pela greve do Sindicato dos Atores, do SEG. A Paramount também moveu aí as datas do Prelúdio de um Lugar Silencioso, do If, que é um novo filme do John Krasinski também. Mas o que me deixou muito curioso nessa notícia do Missão Impossível é que a Paramount parece que está tentando correr
corrigir, né, fazer um dead reckoning aí dos erros desse sétimo filme em termos comerciais, porque a gente sabe, né, Missão Impossível 7 foi um filme muito bem aceito, as pessoas gostaram, a crítica gostou, mas ele perdeu dinheiro porque ele foi lançado numa data pouco estratégica, né, ele foi esmagado pelo Barbenheimer e a Paramount não quer cometer esse erro duas vezes porque eles garantiram uma janela de 3 semanas de exclusividade de salas em IMAX para maio de 2025. Então, o Tom Cruise com certeza prestou atenção nessa briguinha pelas salas em IMAX. E o mais surpreendente é o fato de que o oitavo filme não vai se chamar Acerto de Contas Parte 2. Eles vão bolar um novo título, muito provavelmente para tentar se distanciar do nome Acerto de Contas, do nome Dead Reckoning, porque na lógica de executivo, isso está associado a um nome que não deu certo nesse filme. Porque assim, sendo bem sincero com vocês, Acerto de Contas Parte 1 é um péssimo título, mas é curioso que agora a gente vai ter um filme chamado Missão Impossível Acerto de Contas Parte 1, e nunca vai ter uma parte 2, né? Vai ser um outro título, vai ser outra coisa. Enfim, curioso, eles deveriam ter pensado nisso quando eles anunciaram esse título de parte 1 lá em 2022. A outra notícia diz respeito à Disney, né? A gente tá um tempinho já sem estreias originais da Disney, não tô contando nada que a 20th Century Studios anda lançando. Acho que a última estreia da Disney foi o Mansão Mal-Assombrada, né, no final de julho, e parece que eles não vão ter um bom começo com as Marvels, né? O novo filme da Marvel Studios, a sequência de Capitã Marvel, de WandaVision e de Miss Marvel. Você tem que assistir 3 obras anteriores para entender esse filme. Porque, pelo que dizem os dados de análises, as pré-vendas de As Marvels estão muito baixas. Parece que é o filme do MCU pós-pandemia com menor número de procura e pré-venda, e as projeções estão indicando uma abertura na casa de 70 milhões. 70 milhões é um número saudável, ainda mais considerando os outros lançamentos de 2023, mas é abaixo de Homem-Formiga e a Vespa Quantumania, por exemplo, e é muito abaixo da estreia de 153 milhões de Capitã Marvel em 2019. Tem que contar também que naquela época tinha todo o hype pro Vingadores Ultimato, né? Eles poderiam ter lançado o Homem-Pão e o saco de frutas e antes de Vingadores Ultimato teria feito uma porrada de dinheiro também. Mas enfim, tudo isso para falar que tá sendo um ano fiscal muito ruim para Disney, né? A gente comentou aqui sobre Indiana Jones, sobre o Homem-Formiga e a Vespa, sobre o próprio Mansão Mal-Assombrada. O único filme da Disney que escapou aí desse fracasso foi o Guardiões da Galáxia Volume 3, merecidamente, porque é um ótimo filme, mas tudo isso é só uma prévia do que eu vou falar num vídeo especial que eu tô preparando aí sobre como foi esse ano bem problemático da Disney, né? Eu acho que vai ficar marcado aí como um dos piores que eles tiveram nessa fase recente. Agora fica a minha pergunta, alguém aí tá empolgado pra assistir as Marvels? Sendo bem sincero. E agora falando sobre os números de segunda-feira na bilheteria doméstica americana, o filme da Taylor Swift naturalmente deve ter ficado em primeiro lugar, mas a AMC não tá divulgando os números dia por dia, a gente consegue ver isso no próximo final de semana, né? Então a gente fica aqui com Assassinos na Lua das Flores, que fez 2,05 milhões de dólares para um total doméstico de 25,30 milhões. Em terceiro lugar, O Exorcista, o Devoto, trouxe 475 mil para um total doméstico de 54,78 milhões. Em quarto lugar, o relançamento do Estranho Mundo de Jack trouxe 347 mil para um total desse relançamento de 4,67 milhões, totalizando 82,34 milhões na bilheteria doméstica total. Em quinto lugar, os Jogos Mortais 10 trouxe 340 mil para um total doméstico de 47,59 milhões. Em sexto lugar, Patrulha Canina, um filme super poderoso, trouxe 246 mil para um total doméstico de 56,28 milhões. Em sétimo lugar, Resistência trouxe 238 mil para um total doméstico de 37,08 milhões. Em oitavo lugar, A Noite das Bruxas trouxe 120 mil para um total doméstico de 41,071 milhões. E a 20th Century Studios também já anunciou que o filme aí do Kenneth Branagh vai chegar na Hulu e no Star Plus aqui no Brasil no dia 31 de outubro, literalmente no Dia das Bruxas. Em nono lugar, A Freira 2 trouxe 90,4 mil para um total doméstico de 85,392 milhões. E em décimo lugar, O Protetor, capítulo final, fez 61,5 mil
para um total doméstico de 91,588 milhões. E no mundo inteiro, já que todo mundo está perguntando e acompanhando, o filme do Denzel Washington tem 182,668 milhões. Agora, a grande estreia desse final de semana nos Estados Unidos e também no Brasil é a aguardada adaptação da Blumhouse de Five Nights at Freddy's, né? Aquela série de games bem famosa. E o filme está prometendo fazer uma grande estreia, né? Na casa de 50 milhões. A pré-venda tem sido muito expressiva, tem mostrado bastante interesse, o que é estranho a forma como a Universal está lidando com o lançamento desse filme. Ele não vai ser um lançamento exclusivo de cinema, ele vai chegar simultaneamente no streaming da Universal, o Peacock. Na verdade, erro meu, ele vai chegar um dia antes no Peacock e depois nos cinemas. E essa é uma decisão que a Universal fez recentemente, sabe? Antes ele ia chegar no mesmo dia, eles resolvem antecipar. Vocês não estão vendo a quantidade de grana que esse filme está fazendo em pré-venda? Era para ser um exclusivo de cinema. Mas, enfim, eu tenho minhas próprias teorias para por que eu acho que esse filme vai chegar em streaming. Eu já assisti Five Nights at Freddy, eu estou embargado, eu não posso falar nada, mas o embargo caindo tão tarde, aí vocês podem imaginar que tem coisa no meio. Bom, mas é isso, pessoal. Esses são os principais números de bilheteria e informações que eu tenho para trazer para vocês no vídeo de hoje. Deixe nos comentários depois que filme vocês estão mais empolgados para conferir nessa reta final de 2023. E se vocês também vão conferir o Five Nights at Freddy nesse final de semana. Fiquem ligados que a minha crítica sai amanhã, viu? 4 da tarde aqui no canal. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.